O Thiago Nunes também, eu acho que as pessoas esquecem. Para mim, ele foi uma grande decepção no passado. A passagem dele pelo Corinthians foi um negócio assim, absolutamente medonho. E isso está bem vivo na minha memória. E a relação com os jogadores parecia muito confusa. A dificuldade de lidar na gestão. Aliás, vou voltar rapidamente aqui. Há quem diga que o Ceni tem que gritar com os jogadores. Se você gritar e der esporro no elenco do Flamengo, os caras vão te jantar, irmão. Não sejam ingênuos. Você não pega um elenco de jogador cascudo e trata na base da porrada. Que o JJ gritava e tudo é outro departamento, o time vinha mal, né? Não vinha bem, saiu o Abel Braga. Não era ainda o Flamengo campeão de tudo, né? Exato, o cara chegou com muita moral, o time começou a arranhar. Os jogadores falavam, ele dá bronca na gente, mas nós estamos percebendo, estamos jogando melhor. Eu acho até que um segundo ano de Jorge Jesus no Flamengo seria muito, muito acidentado por conta do temperamento dele, e os jogadores já campeões, aí muda. Peraí, que negócio é esse? Eu sou campeão, cara. Dá esporra em mim aqui toda hora. Não estou aqui para isso, não. Ô, Mauro, isso muda. Mauro, você tem toda a razão. O Gabigol ficou maior que ele. Quando ele chegou, o Gabigol era menor. Sim, isso. É claro. O Gabigol não tinha os números que tinha, mas foi com ele, não importa, é o jogador. Sim. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então você tem que ter a habilidade na gestão. Saber cobrar, saber lidar. Vira refém. Qualquer técnico seria refém desses jogadores hoje. A não ser que tivesse um Guardiola, um Mourinho, um cara de nome internacional muito pesado, como o JJ era naquele momento para aquele elenco. Então, o Thiago Nunes, pelo que eu me lembro, né, até conversando com colegas que acompanham mais o Corinthians e cobrem o Corinthians, não foi bem. Ele não conseguiu lidar bem. As entrevistas eram um desastre muitas vezes, porque o time não andava. Então, ele teria uma nova chance no Grêmio de recomeçar. Mas ele tem que tirar lições da passagem fracassada dele no Corinthians. E a época, inclusive, que o Luan, que a gente falou agora, a contratação inexplicável, foi feita, ele era o técnico. Então, até que me prova o contrário, ele queria o Luan também. E ele sabia, porque ele enfrentava o Luan. Ele eliminou o time do Luan, inclusive, né, com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e acreditou no Luan. E o Luan, até hoje, não disse o que veio. Então, eu vejo dessa maneira. Não é que o Thiago Nunes não pode trabalhar em lugar nenhum, não serve mais, não é isso. Mas agora paira sobre ele, na minha visão, uma desconfiança que é inversa em relação à expectativa positiva que ele despertou quando o Corinthians o contratou, que, aliás, foi até um bom movimento do ex-presidente, o André Sanches. Quando ele falou, eu vou contratar um cara que está treinando um time que foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, com um elenco mais barato que o do Corinthians, que ele vai fazer um trabalho aqui, e não funcionou. Ali eu acho que não é culpa do André Sanches, ali é culpa do técnico. Sem dúvida. Estou de pleno acordo de novo. Estou de pleno acordo de novo. De novo, criticamos o André Sanches por uma série de coisas, mas ali ele buscou um técnico que era um técnico que estava em alta. E o cara não conseguiu mudar. Era um objeto de desejo de todos os clubes que não tinham técnico ideal. Exatamente. Agora, revelou-se provinciano, né, Mauro? Provinciano a ponto de querer chegar no Corinthians e fazer regulamento de comportamento para o jogador. Aí não entendeu a diferença entre o Atlético Paranaense e o Corinthians. E com os jogadores do Corinthians que ganharam um monte de coisa nos últimos anos. O Corinthians tem esses jogadores. O Corinthians tem remanescentes dos grandes títulos ainda, e tem jogadores ali que são jogadores cascudos. Mesmo não tendo sido campeões agora, esses caras têm história. Você não chega para o Fagner, para o Cássio, de repente, e fala dentro do Corinthians o que você quer. Porque os caras têm história lá dentro. E isso pesa barbaridade. Por isso que alguns treinadores, quando chegam num ambiente, eles até querem se livrar de alguns jogadores que têm valor de mercado, mas que já são muito grandes ali dentro. Um exemplo, quando o Guardiola chegou ao Barcelona, Ronaldinho foi embora, Deco foi embora, Eto'o foi embora, e ele começou tudo de novo. Aí virou a era do Messi, Xavi e Iniesta. Por quê? Esses caras já estavam ali imensos dentro do Barcelona. E o Guardiola não era o Guardiola. O Guardiola era do time B, era o técnico do time B. O Guardiola não era o que ele virou depois. Então tem isso. E o contrário acontece no Mourinho, aliás, naquela série lá do Tottenham, né? É muito claro isso. Com todo o declínio do Mourinho na carreira, ele chega no Tottenham, o que os jogadores respeitam, como ele fala de cima para baixo com os caras, e todo mundo ouve. O único que discute com ele é o lateral esquerdo, Rose, que tem um diálogo sensacional com o Mourinho na hora que ele fala: você não está jogando bem, não sei o quê. Pô, você me escala uma vez por mês, quer que eu jogue bem, pô? E aí não tem condição. E aí quando eu jogo mal, você tira, me dá uma segunda chance, não tem ritmo de jogo, eu não jogo, pô, peraí. E é sensacional, porque aí, lógico, ele vai pro Newcastle do Arnaldo depois, ele não fica no Tottenham. Mas ele encarou. Os outros...
Os outros jogadores, todos respeitavam. A conversa dele com o Dele Alli é espetacular. Ele só falta dizer que o cara é preguiçoso, com todas as letras. Fala, ó, você tem que treinar e jogar sempre igual o Harry Kane. Treine e corre e você não vai ser mais um, você vai ser um dos bons. Não adiantou. O Dele Alli continua sendo um songamonga, que vai e volta, embora seja um bom jogador. Mas é um jogador que não se dedica. Mas é por quê? Pelo histórico dele. E aqui no Brasil, durante um bom tempo, ainda houve, não sei se ainda há, essa mesma relação de muitos elencos com o Vanderlei Luxemburgo. Pelo passado de glórias do Luxemburgo, ele chega no... Não, mas é o Luxemburgo, ele foi campeão muitas vezes. E isso, com o tempo, evidentemente, vai perdendo a força, né? Agora, o Thiago Nunes não é o Luxemburgo, não é com o currículo do Luxemburgo, nem o Mourinho. E aí, como disse o Juca, chega no Corinthians, com alguns jogadores pesados ali dentro, aí quer colocar cartilha, sem tirar lições. O Grêmio também é assim. Ele vai chegar no Grêmio, mais pianinho, fazer o trabalho dele, pode ser que funcione. Se ele for pro Grêmio. Perfeito.